Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 85, 87, perdão. 85 foi semana passada. Programa 87, eu e meu amigo Charles aqui hoje. Hoje não temos a presença de Thiago Saraiva, que segue nas Arábias, né? E também não temos a presença de Vinição. Bom, enfim, hoje a gente vai falar da classificação do Corinthians na Copa do Brasil, né? Grande classificação, um grande jogo em cima do América. Vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro, que teve ali o São Paulo avassalador em cima do Santos e o Botafogo, de novo, ganhou de novo, disparou mais uma vez, Fla-Flu 0-0, Inter e Palmeiras 0-0. Parece que alguém aqui falou que ia empatar, né? Tava com cheiro. Pois é. E é isso. Bom, você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, se inscreva no YouTube, no Spotify, vai lá, se inscreva, dá um like, aperte o sininho, e é isso. Estamos aqui. Bom, meu amigo Charles, é o seguinte, antes da gente falar de futebol, você viu o que o presidente do Cruzeiro aprontou, velho? É Cara, a isso, hein? coluna Léo Dias pegou o presidente do Cruzeiro no flagra, em Uberlândia. Pode isso, Charles? O presidente do Cruzeiro Ah, simplesmente estava em Uberlândia, traindo a sua esposa com a secretária da OAB de Minas Gerais, que é simplesmente a mulher do árbitro Felipe Valim. Não, Felipe Diniz, alguma coisa assim. Felipe Lima, perdão, Felipe Lima. A mulher do árbitro Felipe Lima, Tassiana Lima. Presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi flagrado no boate no dia 15 de junho em Uberlândia, é, com essa mulher, né, que é a mulher do árbitro Felipe Lima. Por quê? Porque, segundo o portal Léo Dias, né, o presidente estava pegando a mulher do árbitro por causa de uma vingança contra o árbitro, onde, porque o árbitro apitou a final de 2022, do final do Campeonato Mineiro, e, segundo o presidente do Cruzeiro, apitou algumas coisas indevidas em favor do Atlético. E por isso, ele simplesmente vai lá e pega a mulher do árbitro. Pode isso, Charles? É como sempre fala assim, que o futebol é um esporte passional, e aí ele levou o extremo da coisa. Assim, né? Levou a paixão extremo para outro lado. Sim. E nossa, esse aqui é o tipo de coisa que fala assim que só acontece no futebol brasileiro, hein? Assim, Só mesmo, só mesmo. Porque, porque é impressionante como o futebol brasileiro oferece essas comédias aqui pra gente. É claro que o árbitro Felipe Lima, depois que ficou sabendo disso, acabou com o casamento dele. E é evidente que a mulher do presidente do Cruzeiro também acabou com o casamento dela, né? Claro uhum. que acabou. Porque é inaceitável. E outra, os caras saíram de Belo Horizonte para ir para Uberlândia. É, Tudo bem que o Cruzeiro foi que- jogar lá, mas o Cruzeiro foi jogar lá uma semana e meia antes. sim, sim. Oh, nossa, Eita, é aquela coisa assim, né? Tipo, o pessoal, não, vamos fazer, mas vamos fazer longe vamos fazer longe de que ninguém casa. percebe e tal. É, É, ninguém vai mas conhecer a gente. não, é porque a Assim, gente não né? pode, é que a gente não pode reproduzir o vídeo aqui, mas se pudesse, meu amigo, vocês iam ver. Cada, cada abração lá que era de respeito, viu? De respeito, Ou, enfim. como diria, respeito que seria que beirava o desrespeito aí. Para mim, Exatamente. é muito usado.
Nossa, e agora me vem assim pensando quando o árbitro for apitar jogo do Cruzeiro depois, Aí, como é que vai aí, estar a aí ele vai cabeça usar como dele? pretexto isso aí e vai roubar pro outro. Tô querendo que esse cara apita do Morumbi. Nossa, Pois hein? é. Cara, é cada vergonha que o povo passa que é, Sim. que é um negócio. E o interessante é o seguinte, que essa mulher, a Tassiana, ela é secretária dos direitos da família. É, isso aí é mais uma coisa no temperinho de Brasil para colocar na mistura. Assim, é. É inacreditável, né? Inacreditável. Mas, enfim, o senhor Sérgio Santos Rodrigues, o senhor foi pego no flagra. Ainda bem, ainda bem que a parte do futebol quem comanda é o Ronaldo, né? Uhum, sim, Mas, sim. mas enfim, vamos falar de Com, futebol, de bola? aliás, com decisões como essa, fica bem à mostra o porquê que o Cruzeiro estava na situação que estava antes do Ronaldo chegar. É, pode ser, pode ser. Mas aí, mas aí agora o cara vai lá, o cara vai lá como vingança, pega a mulher do árbitro. Aí, aí eu acho que a arbitragem fica contra o Cruzeiro mais ainda, né? Pô. A falta de pensar um pouco, assim, né? Pode pensar em muito, e muito, e muito, e Pô. muito. Bom, gente, vamos falar de bola, vamos falar de campo e bola, porque, desculpa, presidente, mas o senhor deu uma bola fora aí. É, vamos falar de Copa do Brasil. Classificou-se o último semifinalista, o Corinthians. Ganhou de 3-2 do América de Minas. Cara, eu vou te falar um negócio: tomar 3 gols de cabeça tem que perder mesmo. Ainda mais, ainda mais num jogo como esse. E o América ainda foi buscar, ainda foi, se eu não me Sim, engano, sim. teve, teve um quase empate, né? Aliás, teve um empate, teve um empate no placar geral, foi para pênalti, e aí o Uhum. Cássio pegou 2 pênaltis. E Cássio é grande demais, cara. Uhum. Sim, sim. Baita pegador de pênalti, Cássio. Pois Sim, é. E o jogo foi um jogaço, cara, foi um jogaço. Mas o sim. América tomar 3 gols de cabeça do segundo tempo, numa partida como essa, aí vocês pediram para perder, né? Pediu para perder. E, vamos dizer, esse aí foi um típico jogo do América. Assim, né? Tomando muitos gols. Assim, né? E é isso, assim, o Corinthians, ele usou mais uma vez a força da sua casa e tal, né? Impulsionado pela sua torcida, Sim, tal, e é isso, assim, como diria, já que a defesa do América tava, tava meio fraca a bateria antiaérea deles, né? O Corinthians foi lá e aproveitou. Isso aí, o América, por sua vez, o Benítez conseguiu ajudar a levar o jogo para os pênaltis, mas é muito difícil bater o Corinthians nos pênaltis, assim, né? Com o Cássio, e é o isso, Cássio é assim, fora temos do clássicos. comum, velho. Cássio é fora do comum. O tamanho é muito grande, cara. É assim, se eu não me engano, tem uma bola que ele pula e ele ainda consegue pegar com o pé, né? Então, ele é muito grande, cara. Ele é muito grande. Mas o Corinthians, pelo segundo jogo, mereceu passar. Sim. Mas o América também fez um jogo bom, cara. O América também fez um jogo bom. Só que o problema é que não tem qualidade. O Corinthians tinha mais qualidade que o América. Uhum. Inclusive com a estreia do Matias Rojas no Baita Corinthians, estreia. foi uma baita estreia, porque, Uhum. cara, ele deu uns 2 ou 3 passes a gol ali, fez finalizações, claro, não fez gol, mas
mas se eu não me engano, ele dá uma assistência. Uhum. É, o cara é promissor no Corinthians e ele com o Renato Augusto parece que deu liga, né? Uhum. Ah, velho. Quando o jogador tem qualidade, é isso, né? O cara chega lá, coloca a camisa e já sai jogando bem. Assim, né? É um baita achado que o Corinthians teve. Assim, né? Cara em final de contrato, o Corinthians venceu a concorrência que teve para contratar ele, é isso, caiu como uma luva no time do Corinthians. Assim, né? Ele vai elevar muito o time do Corinthians, assim, né? Demais. E é claro, né? Desde que também o Roger Guedes não saia do Corinthians agora, né? Ah, Assim, que os árabes parece que estão de olho nele, assim, ah. mas estão de olho em todo É, mundo, aliás. cara, o problema é o seguinte, é que a janela da Arábia fecha dia 20 de setembro. É muito tempo para segurar, cara. Sim. É muito tempo É, para segurar. uhum, Provavelmente vai perder, o futebol brasileiro vai perder muita gente, porque a janela para a Europa fecha em 31 de agosto, né? uhum, Janela europeia. Então é o seguinte, depois disso aí, os árabes têm mais 20 dias para vir aqui buscar pessoal daqui, da América do sim. Sul, enfim. E, uhum. Vai E 20 desmantelar muito o dias, time. sim, Uhum. sim, 20 dias com a janela da Europa fechada, eles não podendo comprar lá. Basicamente, tendo como grande mercado abertos, assim, para mais fácil de tirar o daqui, né? Assim, que Da um time América do europeu Norte e do Sul. dificilmente vai abrir mão de um jogador não podendo contratar, assim, né? Agora, um time aqui da América do Sul, que muitas vezes, time aqui da América do Sul que tem um poder aquisitivo bem menor, que paga salários bem menores do que os dele, é muito difícil segurar. Então, os caras vêm, chega aí com salário de 2, 3 milhões por mês pro jogador. Sim, Uhum. né? É, Sim, é sim. complicado. Pois é, Corinthians venceu o América 3-2, no placar geral ficou 3-3. E nos pênaltis o Corinthians passou 3-1 para enfrentar o América. E hoje tivemos o sorteio da de quem Dos manda manos. os jogos das semifinais. E ficou assim: primeiro jogo da semifinal, Corinthians e São Paulo, dia 26 de julho, na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. E a volta, dia 16 de agosto, no Morumbi. O que eu gostei muito. O que Sim, eu sim, gostei muito, porque eu imaginei que você devia ter ficado muito alegre com esse sorteio. eu Sim, gostei né? muito, porque o Corinthians, normalmente definindo fora de casa, ele não tem muita sorte, não. E Sim, do sim. outro lado, Uhum. pode falar, Assim, é porque muito provavelmente é porque que definindo fora de casa, você tem que fazer um placar bom dentro de casa. Sim, né? Tem que abrir aquela vantagenzinha. Boa, e aí, essa coisa de propor o jogo, o Corinthians, nos últimos tempos, assim, né, principalmente, aliás, o Corinthians já não é muito bom em propor o jogo, né, assim, sim, mas, então, mas ao uhum, mesmo tempo tem aquela questão de que o São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. Eu acho que vai favorito contra o Corinthians, sim, por conta do cara, momento, uhum, mas nunca ganhou lá. Então pode ser que ou o Corinthians saia na frente, né, no placar geral, ou então um empate vai definir no Morumbi. uhum. Vamos ver. Eu imagino que é isso, que o Dorival vai com o pensamento de pegar pelo menos um empate Se lá. bem que no Campeonato Brasileiro o VAR dá uma ajudinha pro Corinthians, hein? O jogo foi 1-1 e o pênalti do Corinthians ele foi meio maroto, lá na Hum, Neoquímica Arena. Então acho que o São Paulo, esse São Paulo, eu acho que já tem uma receita ali para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Muito bem, mas enfim, futebol é futebol, né? Pode acontecer uhum, qualquer coisa. Uma hora o São Paulo vai ganhar lá, a gente sabe disso, sim, mas pode ser hoje, pode ser
ano que vem, pode ser, enfim, vocês entenderam, né? E do outro Pode lado, ser na Sul-Americana. a Ou só se Sul-Americana só na encontrar em final. final? Só em Só final, na então não final, dá. Montevidéu. Então não dá. Tá bom também. Se encontrar e ganhar, tá ótimo. No Centenário, acho que nunca Exatamente, ganhou lá no centenário. Centenário do Corinthians. Não, não. Então, Pois é. E do outro lado, na semifinal, Grêmio e Flamengo, Porto Alegre, o primeiro jogo, e do segundo jogo no Rio de Janeiro, Flamengo e Grêmio. Aí eu não gostei muito, não. o Flamengo fica muito favorito O Flamengo fica com esse um dia em pé na casa. final, já. Com um pé na final. Muito bem, é isso, Copa do Brasil. Foi isso, vamos pro brasileiro? Ô, Charles, é o seguinte, Botafogo tá voando, hein, cara? Ganhou de novo do Sim. Bragantino. Aliás, tá voando, não. O Botafogo pegou asas, como diria aquela tradicional piada. Sim, sim, opa, como diria, né? Mais é, aproveitando aí que o principal produto Só pro do comercial do concorrente, do Red Bull. adversário aí, né? É. Como disse, já que tinha os jogadores do Red Bull não tinham asa, os do Botafogo tinham, né? E é engraçado assim que a gente vê a fase que o Botafogo tá com aquela sorte de campeão, aquela coisa assim, né? Que os adversários não conseguem marcar gol em chances claras que eles têm. E tipo, na primeira falha, na primeira bobeira do adversário, como naquela saída meio atrapalhada do goleiro lá, Ô, eles gol vão de lá e Pablito, hein? aproveitam. Falha uma vez a cada 2 jogos. Oh, Caramba! nossa, Aquele cara aí. não se firma, né, velho? Porque, meu Hum, Jesus, toda ah, vez ele mas falha um jogo, cara. Ele só não falha contra o São Paulo e contra o Flamengo. e aí ele garante o contrato dele nesses jogos Exatamente. assim. Exatamente. Oh, Mas Botafogo disparou, né, cara? Aliás, Botafogo pode ganhar o primeiro turno já na próxima rodada, né? uhum. Era para ter ganhado Nossa, aí, agora, mas como o Grêmio não jogou no fim de semana, então o Grêmio ainda tem sim. chance de ficar na frente, né? Mas se vencer o Santos no fim de semana que vem, que não é nada impossível, aliás, a tabela do Botafogo é Santos, Coritiba, Cruzeiro e Inter para fechar o Ó, primeiro turno. é um, esses três próximos jogos aí é aqueles jogos para sacramentar mesmo, hein? Os 4 próximos. O É Inter isso. é no Rio, então eu acho que dá Ah, para não, ganhar. sim, sim. É, Nossa, velho, enfim, ganhou esses quatro jogos, vai já começar a fazer conta já. vai fazer conta. Ele pode fechar com 51 pontos. Vai ser a primeira vez que algum time vai fechar o primeiro turno com 51 pontos e ganhar os 4 jogos. E o Botafogo, cara, não tem muito o que falar, né? Tá jogando demais, cara. Uhum. Sim, Tá jogando sim. demais. E Cláudio Caçapa vai entregar pro Bruno Lage com 4 vitórias de 2-0. Ó, velho, 100%, hein? 100% Cento não e com o tomando mesmo, gol. e com o mesmo placar, 2-0. Todos os jogos. 2 a E 0 contra o isso, Vasco, 2-0 contra o Grêmio, 2-0 contra o Patronato e 2-0 agora contra o Bragantino. isso aí é, Como se isso fosse aqui é estabilidade, hein? aquele velho ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo. Né? E o Botafogo tá Uhum. isso. De grão em grão, o Botafogo vai enchendo o papo. E o Botafogo vai abrindo vantagem, porque o seu segundo, o segundo colocado, seu principal concorrente, Flamengo, empatou um clássico polêmico com o Fluminense, né? 0-0 polêmico Senhor, por quê? Porque o VAR resolveu anular um gol do Flamengo e um gol do Fluminense, né? em E o situações árbitro, parecidas. e é interessante que teve uma falta do Felipe Melo lá que o juiz nem deu cartão. O Felipe Melo vem e atropela o Arrascaeta. Pois é. E assim, para mim foram os 2 gols foram bem anulados. Os dois foram Uhum. faltas.
Não houve pênalti do Gerson, porque a bola bate na mão do Gerson assim, de uma maneira involuntária, porque a bola vem, bate no pé do cano e sobe, não dá tempo dele tirar. Então o Fluminense está reclamando de um Sim, pênalti que não houve, e o Flamengo está reclamando da expulsão do Luiz Araújo, que houve, porque Uhum. sentou a bota no Marcelo, É, isso aí foi revide por causa do drible do Marcelo nele. por causa do drible. Aí foi lá e deu uma machadada. Gente, Uhum. para mim, um árbitro foi um árbitro um pouco polêmico, evidentemente, mas eu acho que os lances capitais ele foi bem. Ele foi bem. Sim. E agora, o VAR anulou o gol do Gabigol, maquiando uma falha do Fábio. Ah, sim, sim. O Fábio falhou naquele gol. Uhum. Vamos deixar claro. E o Fluminense, nosso Fernando Diniz, empatou com o Flamengo no nosso São Paulo. Vai lá, Charles. Sim, sim. É que assim, como diz nos últimos tempos aí, tá sempre bem equilibrado, né? Os Fla-Flus, né? Assim, e é aquilo, né? É surpreendente a gente ver um jogo um jogo do Flamengo que o Flamengo tenha menos finalizações do que o seu adversário, né? Principalmente nessa sequência, na última sequência aqui do Flamengo, né? E ao que tudo indica, o Fluminense está voltando aos trilhos, né? Aos poucos, né? Sim, Assim, e até para o Diniz conseguir um respiro, assim, né? Que é, logo, logo as eliminatórias vão começar aí. setembro, né? E sim, sim, e aí os holofotes vão voltar para ele, né? Assim, e o ideal para ele é que o Fluminense tenha voltado a desempenhar um bom futebol, né, nesse momento, para as coisas não começarem a tirar o foco, né, das coisas. Tô Assim, para ele. lembrando, Charles, que nós podemos ter mais três Fla-Flus. Um do segundo turno do Brasileiro e mais dois Uhum. da Libertadores se os dois times passarem de fase. Ah, sim, Então, sim, já nas quartas. eles se encontram nas quartas de final da Libertadores. E aí o Fernando Diniz arruma uns 4, 5 caras ali do Flamengo para a seleção brasileira, não chama ninguém do Fluminense. E, e é isso. Mas a É, gente ri, poss mas pode acontecer isso aí, viu? é possibilidade, com É a toda possibilidade. certeza. Tem a possibilidade. E Ainda mais o Flamengo que vai estar jogando quarta domingo sempre, até ali sim, mês de sim. setembro. É isso. Mas eu, É, eu vai. achei o seguinte, cara, que o Fluminense encontrou um jeito de enfrentar esse Flamengo do São Paulo, viu? Uhum. O Fluminense jogou Sim. bem melhor que o Flamengo. Uhum. Sim, sim, jogou bem melhor mesmo é, e é isso, assim, parece que o Diniz conseguiu encaixar contra o seu principal rival, né? Assim, Sim. e é isso, é como diria, né? O Sampaoli, como quase nunca, né, tá à espera de reforços, assim, né? Para turbinar ainda mais o Flamengo para passar na base, como diria, na base do talento mesmo, né? Individual dos jogadores, se não for, se o esquema, se o adversário, como agora o Diniz conseguir encaixar contra o sistema dele, e assim, e é aquilo assim, Uhum. o Fluminense muitas vezes aí tá, nos últimos tempos, está sendo meio que o contraponto do Flamengo mesmo, né? O grande rival dele. No, dentro do Rio de Janeiro, assim, né? Até Sim, nos últimos anos. sim. Com grandes É a jogos. E eu grande, é a grande pedra no imagino que sapato do Flamengo. sim, que o que impede é a hegemonia total do Flamengo em cima dos Tá times certo. cariocas aí. Ô, Charles, mas agora tô pensando aqui, cara, é o seguinte, como o Sampaoli é azarado, né, velho? O Sampaoli é o seguinte, ele pega sempre o melhor time, né? Se não é o melhor time, ele faz com que o time monte o melhor time.
Uhum. E aí é o terceiro ano dele aqui no Brasil, e é o terceiro ano que ele enfrenta um time que dispara no campeonato. Em 2019 ele estava no Ah, Santos, e aí ele encontrou um Flamengo lá do Jorge Jesus que disparou. Se não fosse isso, o Santos era campeão brasileiro, né? uhum. 2020 ele vai para o Atlético Mineiro, aí ele pega um São Paulo, Fernando Diniz, que dispara, joga ali, fica ali entre o Atlético Mineiro e o São Paulo. Aí de repente vira o ano, aí vem o Inter, dispara. E vem o Flamengo, dispara também. E o Atlético Mineiro de São Paulo para. Uhum. E agora está de volta ao Brasil, pega o Campeonato Brasileiro onde o Botafogo disparou. Então, Sim, e aí ele vai para a Europa, vai para o Sevilha. Sevilha sempre atrás de Barcelona e Madrid. Aí vai para o Olympique de Marselha. Vem a era de ouro do PSG. Que cara azarado, né, velho? é sim, pelo jeito o título brasileiro dele vai ficar pro ano que vem. Eu Assim, né? espero que Ele não fique continuando pro ano no que vem, nem Flamengo, pro né? outro, nem pro outro, nem pro outro. Que aí, assim, que dependendo do time que o Flamengo montar, se ele tiver um mínimo de gestão de grupo, uma hora ficando no Flamengo, uma hora ele vai acabar ganhando. Assim, né? É, pode ser, mas o problema é o cash, dinheiro. Bom, se bem que Que ele isso. está empregado até dezembro de 2024, né? Uhum. Bom, vamos passar para frente aqui, ô Charles. É o seguinte, eu vou. Eu ia falar de São Paulo e Santos, mas como a gente está falando no assunto de São Paulo, eu vou Ah, colocar aqui Vidal. Atlético Paranaense em Bahia. Rapaz, o Vidal desceu a lenha no São Paulo no final do jogo, hein? Falou assim, Sim, sim. agora, como é que era? Eu estava com um técnico que é um perdedor que não aprecia o futebol. É interessante que o grande título da vida do Vidal foi ganhado com o São Paulo no banco, que é a Copa América. A Copa América 2015, né? Sim, sim. E, e aí o cara sai do Flamengo, faz o primeiro jogo no Atlético Paranaense e se arrebenta com o Vidal. Quer dizer, com o São Paulo. Uhum, Entrevista e fala assim, não, treinador perdedor que não sabe, não sabe jogar futebol, essas coisas assim. uhum. Desnecessário, né? Ó, sim, sim. Mas é aquela coisa que você percebe que a pessoa tá ferida, assim, né? Que Mas ferido realmente com o ele. quê? Não jogava nada. Não, mas é aquilo lá. Ele, talvez dentro da cabeça dele, ele achava que o Sampaoli era parça dele, né? Falar na linguagem de Neymar, assim, né? Que tava junto Exatamente. e tal, né? Assim, Uhum. que agora, quando ele foi perdendo espaço, aí já eu imagino que o ego do Vidal é um pouquinho lá em cima, né? Como diria assim. E aí ele, é isso aí. Ele não sabe de nada. Ah, e aí, é claro, né? Estreia saindo do Flamengo, a primeira coisa que ele ia fazer quando colocasse o microfone na frente dele ia ser despejar Era, as mágoas era dele. descer a porrada no Ah, São Paulo, né? opa, assim, Pois é. né? Aquela Mas coisa como diriam, a traição do meu ex, o ex-São é, Paulo dele. tem isso mesmo e, enfim. Bom, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Bahia sem maiores problemas, né? Bahia Ó, simplesmente é brigar para não cair mesmo. aham. Agora, nessa fase assim do Bahia, só o Palmeiras mesmo para perder dele. Mas o Palmeiras perdeu por causa do VAR. Por Sim, causa do sim. VAR. Né? Mas mesmo assim, só o Palmeiras. Pois é, O só isso. resto. Bom, vamos passar para frente. Meu amigo Charles, a melhor coisa do fim de semana, os últimos tempos da última semana, como diria Titãs.
4-1, fora o baile. Alexandre Mas, Pato está de volta. E toca no Caleri. boa, É gol. jo- Isso, jogadaça no gol do Alexandre Pato, hein? sim. E o Assim, Santos simplesmente vai de mal a pior. Eu tenho sim, dó do Santos no segundo turno. No segundo turno ele vai foi, visitar Flamengo, e vai visitar Botafogo, vai visitar Corinthians, vai visitar Palmeiras. É, tá difícil. sim, mas assim, tem que, acho que ainda não foi o julgamento do Santos, né? Deu É, para não ver foi, qual vai ele ser a pena. foi 8 jogos sem público. Já foi? Ah, mas na atual circunstância talvez até ajude não ter público. É, mas enfim, Assim, né? porque quando tem público, Mas, toma uma porrada, né? hum, o, que ontem, nossa, parece, eu não sei se o Santos conseguiu anotar a placa do caminhão que passou por cima deles. Ontem, Não, assim, foi foi, um atropelo grande. Inclusive o sim, Santos, cara, o Santos está tão problemático que até o Falcão estava assistindo tênis na hora do jogo. Não dá é, para, né? sim. Ah, Não dá. isso aí pra você ver a confiança que já tem em cima do Santos. E, e é isso, assim, o Santos está indo no mercado, tentando contratando alguns jogadores para ver se consegue dar um fôlego novo nesse elenco dele para não cair, mas uma missão, vai ser uma missão bem difícil, né? Muito difícil, muito Assim, difícil. Se e- bem que a turma lá do top 4 tá ajudando, né? Do top 4 lá de baixo. Bom, vamos passar para ah, frente aqui. esse, Oi, pode falar? não, o top 4 lá de baixo, esses aí estão se agarrando à vaga como se fosse uma vaga para Libertadores, né? Sim, Sim. com certeza. Com certeza. Inter e Palmeiras 0-0. O melhor do jogo foi a coletiva do Abel, né? Só isso. É isso aí, pá. Foi a Ah, coletiva do mas Abel. O Abel simplesmente quebrou o silêncio, falou um monte de deixaram coisas, ele, mas deixaram ele enfim, falar. Ele queria já ter falado antes, né, no jogo contra o São Paulo, mas é, não deixaram lá, né? Foi aquela coletiva meio constrangedora do Barros. Alexandre, Nossa, Alexandre Barros. nossa, foi. Mas é isso, não, mas o Palmeiras até que jogou bem, assim, em relação aos últimos jogos, né? Teve chances bem claras de fazer gol, mas é isso, né? Como diria, na fase atual do Veiga, né? Mesmo estando a pouquinhos metros do gol, só com o goleiro na frente, ele não consegue acertar o gol. Exatamente. Agora, sobre a Mas, coletiva do Abel, cara, eu não achei que ele faltou com respeito com o São Paulo, não. Porque ele hum, disse que o São Paulo foi melhor nos 2 jogos, que o São Paulo tem sido melhor que o Palmeiras. Isso, cara. Agora, a questão dos uhum, títulos lá, é que o pessoal leva para polêmica, né? Mas isso eu aí faz não achei que parte. foi, não achei que foi problemático assim, não. Mas, O, enfim, Inter e Palmeiras eu, 0-0. uhum. Assim, eu acho que a grande questão da fala assim do Abel, eu acho que nem é ser problemático, não. Acho que é mais por ser o Abel, assim, né? Que muitas coisas parece que está ganhando um eco muito mais forte do que devia ganhar, realmente, as coisas que ele fala. Assim, mas é isso. Assim, né? E mais uma vez ele cobrando a diretoria, assim, né? Sim, Do Palmeiras, né? cobrando por Assim, deixando reforço. bem claro. Só não gostei muito dele falar que ele está pronto para treinar um time inglês. Que aí ele tá, para mim, ele tá pedindo para ir embora. Ah, não, pelo que falam, assim, ele deve cumprir o contrato dele com o Palmeiras. Assim, só se o Palmeiras demitir ele, para ele sair Tá certo. antes. Tá Assim, certo. né? Mas tipo, depois de 2024, ele pode ir para onde ele quiser. Sim, né? Não dá para obrigar, Já, né? já fez história no Palmeiras, tá tudo certo. Né?
Bom, estão jogando nesse momento Goiás e Atlético Mineiro, tá 0-0, 62 minutos, não dá pra gente comentar isso. Ó, Cruzeiro e Ô, Curitiba, a Denver. grande notícia do jogo foi a pulada de Ah, cerca do presidente. esse aí foi um tradicional jogo de domingo às 11 horas da manhã, né? Horroroso. 0-0. Enfim. Nossa. E finalizando aqui, Fortaleza 0, Cuiabá 1. Cuiabá deu um chute no gol. Adivinha quem foi? Denverson, virando o ídolo máximo do Quando o Cuiabá Davidson daqui a pouco. parar de fazer gol, Cuiabá vai sofrer. Mas Vixe, enquanto isso, demais. Cuiabá mete uma freguesia em cima do Fortaleza ainda, porque toda vez que o Cuiabá vai lá em Fortaleza, não perde para jogar com Fortaleza, claro. Ela Sim, deu um sim. chute só no gol, foi uma pichotada do João Ricardo. Enfim, parabéns ao Cuiabá, vencedor desse jogo aí. Muito bem, vamos à classificação. Botafogo 39, 12 pontos à frente do Flamengo. Pode ganhar o primeiro turno já na próxima rodada. Flamengo Incrível. 27, Grêmio 26. O Grêmio pode ir a 41 ainda. Por isso que não que o Botafogo ainda Uhum. não faturou o primeiro turno. E o São Paulo 25. Fluminense 25, Palmeiras 25, Botafogo, Bragantino 24, Atlético Paranaense 23, Fortaleza 23, Cruzeiro 22, Inter 22. Cruzeiro é assim, né? Ganha fora, empata em casa. Ganha fora, empata em casa. Atlético Opa. 21 tá empatando agora, né? Cuiabá 19, Santos 16, Corinthians 15, Bahia 13. Indo para a zona de rebaixamento, Goiás 12, Curitiba 11, Vasco 9 e América Mineiro 9. Lembrando que o Goiás está jogando agora, se ganhar, passa a equipe do Bahia, né? Próxima rodada, fim de semana, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras, hein? Aí, hein? Assim, eu espero que sim, né? Mas se o Palmeiras fizer gol, né? É. Cara, 4 horas da tarde, Palmeiras e Fortaleza no sábado. Também no sábado, Flamengo e América Mineiro. Flamengo, né? Flamengo, né? O América com jogo a menos vai jogar contra o Vasco aí qualquer dia desse. Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. São Paulo vai com reserva. Então pode dar um empatezinho Mas, aí. sim. Mas assim, que o Cuiabá joga melhor fora de casa. Tem bem mais pontos Tem fora isso. do que em casa. Tem isso também. Tem isso também. Cuiabá Ah, Cuiabá é o Cruzeiro, né? Só joga melhor fora do que dentro de casa. Bahia e é. Corinthians, 6h30 da tarde, na Fonte Nova, né? Bahia e Corinthians. O Corinthians ganha. Que a É, fase que o Bahia tá. Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio, 6 da tarde. Opa. 9 da noite, né? 9 da noite, na faixa 4K Uhum. do Sport TV. Acho que Vitória do Grêmio aí, hein? dá um jogo bom aqui, hein? Bragantino e Inter, 4 horas da tarde, domingo. Pô, Santos e Botafogo, 4 horas. Santos e Botafogo, Botafogo, né? sim, sim. Com a fase do Santos, não dá nem para pensar outra coisa. Bragantino e Inter, Bragantino. Cruzeiro e Bragantino. Goiás, 4 horas da É tarde no o- Mineirão, Cruzeiro, né? sim, sim, o Cruzeiro ganha. E Vasco da Gama e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, sem público. É, É. é difícil. Ah, Atlético Paranaense, Atlético vai. Paranaense Estreia de ganha. Ramon Dias. E Curitiba e Fluminense da segunda-feira, 7 horas da noite. Acho que dá É, Fluminense. sim, sim. Fluminense aí. Muito bem, muito bem. Meu amigo Charles, muito obrigado mais uma vez. E você que está Opa. aí do outro lado, vamos encerrando o nosso programa 87 aqui do CV Connect Esportes. Sexta-feira a gente volta para comentar os jogos aí da Copa Sul-Americana. Só tem a Copa Sul-Americana esse meio de semana. Então é isso. Obrigado, Charles. E você que está Opa. aí do outro lado, se Nada. inscreva no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify.